A memória coletiva é um trabalho fundamental do sociólogo francês Maurice Aubvaches, que viveu de 1877 a 1945, e infelizmente faleceu em um campo de concentração nazista na Alemanha. Aubvaches é reconhecido por sua importante contribuição para a sociologia, especialmente por sua investigação do conceito de memória coletiva. Quem é o autor? Maurice Aubvaches, de 1877 a 1945, foi um distinto sociólogo francês, que veio ao mundo em Reims, França, em 11 de março de 1877. Ele recebeu sua formação na École Normale Supérieure de Paris, onde foi discípulo do filósofo Henri Bergson, que exerceu uma influência significativa em seu pensamento. Aubvaches também foi influenciado por Lucie Henner, bibliotecária da École, e uma das primeiras defensoras do socialismo, tornando-se membro do Partido Socialista. Aubvaches começou sua trajetória profissional como professor de filosofia em vários liceus. Em 1904, depois de concluir seus estudos em Direito, Ciências Sociais e Matemática, ele se mudou para a Alemanha, onde ensinou em Hannover e Göttingen. Em 1909, obteve seu doutorado em Ciências Políticas e Econômicas, e em 1912 em Letras. Através do sociólogo francês Émile Durkheim, Aubvaches aprofundou seus estudos em sociologia e tornou-se seu seguidor. Em 1918, ele foi designado professor de filosofia na Universidade de Caen. A partir de 1919, passou a ensinar sociologia na Universidade de Estrasburgo. Foi professor visitante na Universidade de Chicago em 1930. Em 1935 foi convidado para dar aulas na Sorbonne, onde colaborou com o sociólogo Marcel Mauss. Aubvaches presidiu o Instituto Francês de Sociologia, foi diretor e colaborador da revista acadêmica Elle Année Sociologique, fundada por Durkheim. Em 1944, conquistou a cátedra de Psicologia Social no Collège de France. De ideologia socialista, nesse mesmo ano, foi capturado pelas forças alemãs após a ocupação nazista de Paris. Meses depois, foi levado para o campo de concentração de Buchenwald, onde foi morto. O trabalho de Aubvaches é notável por suas contribuições no campo da psicologia social, especialmente na formulação de uma teoria sobre a memória coletiva, que estabeleceu uma conexão psicossociológica entre o presente e o passado. Suas obras mais importantes incluem Le cadre social de la mémoire 1925, Les causes du suicide 1930, Morphologie sociale, 1938, e La mémoire collective 1950, obra póstuma. Qual a proposta da obra? Aubvaches propõe que a memória não é um fenômeno exclusivamente individual, mas também coletivo. Ele cunhou o termo memória coletiva, indicando que a rememoração e a localização das memórias não podem ser eficazmente estudadas sem considerar os contextos sociais que servem como alicerce para o trabalho de reconstrução da memória. De acordo com Aubvaches, as memórias de uma pessoa nunca são unicamente suas, pois nenhuma memória pode existir isolada de um grupo social. O livro A Memória Coletiva é dividido em 4 capítulos e foi publicado pela primeira vez em 1950, 5 anos após o falecimento do autor. Aubvaches sustenta que a memória é um processo de reconstrução que deve ser analisado considerando 2 aspectos. O primeiro se refere ao fato de que a memória não é uma repetição direta dos eventos e experiências no contexto de interesses atuais. O segundo aspecto distingue os eventos e experiências que podem ser evocados e localizados em um tempo e espaço específicos, envolvidos em um conjunto de relações sociais. Aubvaches também defende que a memória individual é fundamentada nas lembranças dos grupos nos quais esses indivíduos estiveram inseridos. Assim, a formação da memória de um indivíduo resulta da combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais faz parte e é consequentemente influenciado por eles, como por exemplo, a família, a escola, igreja, grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. Em resumo, a memória coletiva de Maurice Aubvaches é um trabalho que revolucionou o campo das ciências sociais, introduzindo o conceito de memória coletiva e enfatizando a importância dos contextos sociais na formação e reconstrução da memória. O livro continua a ser uma referência valiosa para estudos em sociologia, psicologia, história, entre outras áreas.